Então, a gente está começando mais uma live da nossa série Vencendo a Quarentena com Inovação. Hoje a gente vai falar sobre força maior e onerosidade excessiva, reflexões sobre o cumprimento de contratos em tempo de Covid-19. E a gente tem o prazer de receber aqui o meu grande amigo Paulo Nasser. O Paulo, que é advogado arbitralista com atuação internacional. Paulo, que atuou em diversos casos muito importantes, que eu não vou dizer quais são, porque o Paulo me ensinou que um bom advogado arbitralista não conta as causas das quais participou. Paulo, que é doutor pela PUC São Paulo e também professor de diversas instituições e nosso professor coordenador no curso de pós-graduação do Instituto New Law, em Direito e Tecnologia, com ênfase em processo, negociação e arbitragem. E eu vou contar para vocês como a ideia dessa live surgiu. A gente pensou em fazer essa live um dia recente, em que o Paulo me mandou uma mensagem e falou: Isa, eu estou muito incomodado. Estou muito incomodado porque agora eu estou vendo que está todo mundo falando que tudo é onerosidade excessiva, tudo é força maior, ninguém quer cumprir contrato nenhum e isso não pode ser assim. Então, pessoal, eu queria começar agradecendo o Paulo por estar com a gente nesse dia, dividindo conhecimento com a gente. Vocês vão ver, ele é incrível, ele é fantástico. E dizer que acho que essa live, ela começa, diferente das outras, ela começa meio que de trás para frente. A gente começa com um grande recado e daí acho que a gente pode ir destrinchando a justificativa para ele, né? Então acho que a grande ideia é força maior e onerosidade excessiva não são institutos que você vai sacar como cartas para descumprir qualquer contrato nessa situação de excepcionalidade que a gente está vivendo. Por mais excepcional que seja a situação, isso não é um super trunfo, né? Que a gente saca para descumprir qualquer coisa. E aí a gente está recebendo o Paulo para explicar para a gente por quê, né? Paulo, que tem um livro sobre a onerosidade excessiva, que está tão incomodado com a situação que resolveu atualizar o livro. Então, em breve, a gente vai ter aí mais uma obra bem bacana também sobre o tema. Então, Paulo, fala um pouco para a gente sobre isso, sobre esse seu incômodo. E acho que a gente já pode começar, né? Aí, como eu falei, de trás para frente, entendendo qual é a situação e por que a gente não pode usar esses institutos de qualquer maneira, né? Isabela, obrigado por me receber, né, nessas lives do New Law, que têm sido absolutamente interessantes, e a gente tem aproveitado para discutir muitos temas que são temas atuais, temas que demandam reflexão. Acho maravilhosas essas iniciativas e te agradeço muito por ter proporcionado isso, né? De fato, o tema ele tem me gerado reflexões bastante profundas. Na verdade, é um tema que já me interessa há muitos anos, né? Eu, lá em 2009, iniciei os meus estudos sobre onerosidade excessiva, quando estava fazendo o mestrado, porque sempre foi um tema que, na minha visão, foi tratado de forma muito superficial. Em especial porque antes do Código de 2002, lá naquele Código de 1916, né, que vigorou até janeiro de 2003, né, quando então veio o Código de 2002, quando passou a entrar em vigor, naquele Código de 16 você não tinha um regramento positivo para a revisão dos contratos por onerosidade excessiva. Na verdade, nós temos uma ideia lá naquele código anterior de equilíbrio contratual quando existia algum vício no nascimento do contrato, né? Então havia e ainda há no Código de 2002, né, os regramentos de dolo, coação, erro, né, simulação contratual, os vícios de vontade. Então, se eu tivesse um defeito no momento de externar a minha vontade, eu poderia levar esse vínculo para uma revisão judicial, né? Se a minha vontade tivesse sido expressa de forma livre, aí eu não poderia depois discutir o equilíbrio do contrato, a justiça do contrato. Isso na lei positivada lá em 1916. Em 2003, quando o Código entrou em vigor, houve a inclusão de artigos, como o artigo 478,
como o artigo 317, que tratam de uma possibilidade de resolução e revisão do contrato por onerosidade excessiva, né? Evidentemente com um grande trabalho legislativo para isso, mas também com muita inspiração no Código Italiano, que tem disposições bastante parecidas com o nosso código, né? Então, esse tema é um tema que, na minha visão, é muito relevante, principalmente porque ele é um tema de exceção. Ele não é um tema que trata de uma regra geral, né? A regra geral nos contratos civis permanece sendo exatamente a mesma, né? Que os contratos devem ser cumpridos, os contratos eles são feitos para serem cumpridos, né? E, naturalmente, o nosso sistema brasileiro, né? O sistema codificado, junto com seus princípios, o sistema traz hoje uma possibilidade de revisão dos contratos, tanto com os vícios originários, né? Inclusive criando ou trazendo para a lei a ideia da lesão, a ideia do estado de perigo, né? E depois, no momento da execução dos contratos de longa duração, criou-se uma possibilidade de eu rever esse contrato se um evento superveniente que estava fora. E aí as pessoas dizem, não, mas o evento imprevisível, extraordinário, o que é isso? Né? O evento imprevisível, extraordinário, no fundo, é algo que estava fora do âmbito de cálculo de risco das partes. Né? As partes não podiam calcular aquele risco. Então, toda vez que eu ultrapassar o risco previamente calculado e previamente concebido pelas partes, eu tenho a possibilidade de revisão. Então, tudo isso para dizer que isso é algo antecedente, né? a uma eventual revisão do contrato, e é um regime de exceção. É um pouco aquela diferença entre área ordinária e área extraordinária que a gente fala, né? Então, se você tem um contrato, até um contrato que envolve alguma questão de moeda estrangeira, você tem uma pequena oscilação, isso as partes deveriam antever, e aí o risco é assumido por aquele que pactuou, né? Então, a gente precisa que haja uma ruptura muito grave para poder acessar esse tipo de normatização da exceção, né? Mas fala pra gente, Paulo, como é que você definiria a onerosidade excessiva nessa linha? Perfeito. Isabela, eu estou recebendo algumas mensagens aqui dizendo que está travando um pouco o vídeo. Eu não sei se é para todo mundo, né? Não sei o que a gente poderia fazer, se há algo a fazer. Eu acho que vai esperar, mas porque assim, eu tô vendo normal, então até depois... Eu também. Você está me vendo bem, né? Tô te vendo, tô te ouvindo, tudo certo. Tá. Então, vamos tentar continuar. Então, respondendo a sua pergunta, o que é essa extraordinariedade? O que é essa área fora da normalidade? Né? A área fora da normalidade, né, a extraordinariedade do evento, a imprevisibilidade do evento, na verdade, algo que, primeiro de tudo, está fora do controle das partes e está fora, para além do âmbito de previsibilidade, está fora do contrato, é um evento externo ao contrato, né? E é por isso que eu já adianto algumas posições minhas, que são até posições, eu não posso nem fugir das posições, porque eu já escrevi sobre isso, né? Então, a minha percepção, Isabela, é de que argumentos como estou sem caixa são argumentos que, na minha visão, vão muito além do alcance da norma, porque isso estaria intimamente ligado a uma possibilidade de o sujeito gerir o próprio negócio. Né? Então, argumentos, isso a doutrina sempre teve uma certa timidez em enfrentar. Né? E por que essa timidez no enfrentamento? Porque havia uma ideia, ou há uma ideia até hoje,
de que eventos internos ao próprio negócio sejam eventos de onerosidade excessiva. Então, veja, se eu tenho um inadimplemento de uma fatura de um cliente, qual é o meu raciocínio imediato? Bom, então não vou pagar o aluguel, porque eu não estou recebendo, então eu gero um efeito em cascata que para você e para todos os que também gostam lá do Law and Economics, eu gero um efeito em cascata que compromete todo um cenário de relações jurídicas, né? Então essa é uma preocupação bastante latente para mim. E existe uma fala que é muito corrente das pessoas que trabalham muito com gerenciamento de crise, gerenciamento de risco, que é essa. Então, assim, na crise, você protege o caixa. Então, você para de pagar porque você está em crise para proteger o caixa. Mas isso não significa que você está amparado pelo Instituto Jurídico da onerosidade excessiva, não é? Eu acho que até antes de responder essa tua pergunta, que é interessantíssima e importantíssima para o tema, eu acho que a gente tem que refletir o seguinte: nós estamos num sistema jurídico que permanece em vigor a despeito da pandemia. Sim. E o que é mais curioso é que nós temos um sistema que prevê remédios jurídicos para o caso de pandemia, para o caso de extraordinariedade. E aí, quando surge a situação, nós queremos criar um sistema fora desse sistema, o que não faz sentido, né? Então, o sistema ele precisa ser interpretado nesse momento, ele precisa ser objeto de reflexão, né? Então, respondendo a tua pergunta, Isabela, quando você diz o seguinte, bom, mas como é que eu vou interpretar essas alegações de cash protection, etc. Primeiro, a obrigação das partes, o dever das partes, melhor dizendo, de probidade e clareza nas suas mensagens é irrefutável. Disso resulta uma coisa muito clara para mim, que toda e qualquer medida que se possa tomar num contrato, inclusive uma medida extrema de suspensão de pagamentos, ela precisa ser objeto de comunicações claras e detalhadas anteriores a isso. Tanto é assim, veja que curioso como a lei está estruturada. A lei está estruturada de um jeito que diz, quando eu peço a resolução judicial de um contrato, os efeitos dessa resolução que são reconhecidos na sentença, retroagem à citação. Sim. Eles não retroagem ao momento anterior à propositura de uma demanda, né? Então eu tenho um dever de clareza, eu tenho um dever de ser objetivo e detalhista e um contratante probo quando eu estou diante de uma situação como essa. Então essa é a primeira coisa. Então, essas suspensões automáticas de pagamento, elas são, na minha visão, inadimplementos culposos das partes, né? Nós precisamos pensar se existe a figura, tanto da onerosidade, como da força maior, como elemento excludente de uma responsabilidade de indenizar. Porque é curioso... Desculpe. Desculpa, Paulo, mas era exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Só para deixar bem claro para o pessoal que, assim, descumprir contrato, qualquer um pode descumprir. A alegação de onerosidade excessiva não é só para você descumprir o contrato. Descumprir, você descumpre. É uma situação fática, né? A onerosidade excessiva é o instituto que você usa para excluir, muitas vezes, as perdas e danos que decorreriam dessa situação de descumprimento. Então, essa é a grande diferença, né? Eu acho que, inclusive, a força maior tem uma importância ainda mais relevante nesse ponto, né? Porque a força maior... A onerosidade excessiva de força maior para o pessoal também. Perfeito. A força maior, a previsão, né, legislativa da força maior, ela está num capítulo de disposições gerais de um título do Código Civil chamado do inadimplemento das obrigações. Então, quer dizer, a força maior se encaixa como elemento excludente
da responsabilidade pelo inadimplemento. Então, inadimplemento existe. Mas, se a força maior agindo diretamente naquela prestação devida se configura como um evento inevitável, aí eu tenho a possibilidade de discutir que o devedor não responda pelos prejuízos. A tua definição ela é perfeita em relação à força maior, porque o artigo 393 do Código Civil diz claramente que o devedor ele não vai responder por prejuízos resultantes do fortuito da força maior se ele expressamente não tivesse responsabilizado a arcar ainda nessas hipóteses, né? Então, e aí como é que eu caracterizo a força maior? Isso é importante, né? Existe, outro dia eu vi um programa também, num outro canal, em que uma professora titular da USP foi muito sensível com o tema, ao dizer que o evento de força maior ele não se aplica automaticamente. Isso está corretíssimo, né? Eu não posso chegar e dizer, olha, esse evento, a força maior se aplica automaticamente. Isso não é verdade. Isso não é razoável, né? E mais do que isso, a força maior ela precisa claramente agir sobre a prestação. Então eu vou dar um exemplo aqui que ilustra bem, tá? Então imagine o seguinte, Isabela, que além de todas as suas capacidades como juíza, professora e grande estudiosa de direito, você também tivesse uma capacidade interessante de fazer projetos de arquitetura. Você que eu vou reformular minha biblioteca aqui em casa e que você vai precisar desenhar para mim algumas estantes e armários nos quais eu vou guardar os meus livros aí de direito civil, né? E aí nós combinamos um projeto, fechamos um projeto, e você se compromete a me entregar esse projeto por via eletrônica no dia 31 de maio, por exemplo, desse ano, ou no dia 31 de março, pretérito, ou algo do gênero. Pensar no evento pretérito, 31 de março, né? Essa é uma circunstância. Imagina que, em vez desse combinado de você me entregar esse projeto, que você viesse aqui para me entregar esse projeto fisicamente e trouxesse já as pessoas, os marceneiros que vão montar as minhas instâncias. Tá? Então eu tenho uma situação em que uma você vai entregar pela internet um projeto e outra você vai executar um projeto aqui. Né? Numa das situações, eu tenho... e aí você, se eu disser alguma bobagem em direito administrativo, você me corrija, né, diante de todo o teu conhecimento no tema, mas se eu tiver um ato de poder de polícia do Estado, né, restringindo o trânsito de pessoas e o trânsito de mercadorias, então você me telefona e diz, olha, Paulo, eu preciso ir à sua casa para te entregar o projeto e para executar o projeto, mas por uma ordem do poder público, eu estou impossibilitada de ir até a sua casa. Eu posso, inclusive, ser detida na rua, por o Estado exercendo aí o seu poder de polícia. Essa é uma situação. E na outra situação que você precisa me mandar o projeto por via eletrônica, isso é um evento de força... Age aí o evento de força maior? Na minha visão, não. Então é por isso que o tratamento indiscriminado e o tratamento, vamos dizer, sem critérios e sem olhar para as especificidades do caso, faz com que a força maior tenha o risco de se banalizar e, com perdão da expressão aqui, me parece que a gente criaria uma pandemia nos contratos também. Nós precisamos ter essa consciência de que os contratos precisam ser cumpridos, devem ser cumpridos, que a situação vai se normalizar, mas, sem embargo, eu tenho uma situação de crise pontual que precisa ser enfrentada. Se ela precisa ser enfrentada, ela precisa ser enfrentada nos termos da lei e olhando para a exceção. Alguém vai dizer, não, mas isso é uma pandemia, não dá para olhar como uma exceção. Mas justamente a exceção criada para essa hipótese. Para essa hipótese.
Se não houvesse força maior, sequer eu olharia para o artigo 393. Então, essa é a lógica que, na minha visão, deve ser concebido o argumento de força maior para justificar o inadimplemento. Uma outra figura, né, e aí encerro essa primeira fala para que você também possa nos ajudar nessa compreensão, uma outra figura da onerosidade excessiva, que aí é para os contratos de longa duração, em que eu tenho prestações das partes a serem adimplidas. Uhum. Perfeito. Então, você está me ouvindo? Tá, né? Tô vendo que você está olhando. Estou te ouvindo perfeitamente, estou te ouvindo perfeitamente. Então, só para deixar claro, tanto força maior quanto onerosidade excessiva são institutos que a gente aplica à luz daquela situação. Então, não existe nada em abstrato, assim, não é a situação abstrata de anormalidade que a gente pode puxar em qualquer caso para poder dizer que esses institutos se aplicam e trazer uma quebra contratual, digamos assim, né? Se você tivesse que pontuar, você acha que é possível indicar alguns aspectos que o pessoal que está ouvindo a gente deveria olhar para dizer, aqui tem onerosidade excessiva, aqui tem força maior, assim, de maneira mais objetiva, como se fosse quase um roadmap? Qual é o roadmap da onerosidade excessiva? Veja, se nós pudéssemos traçar vamos dizer, um roadmap, um checklist aí de pontos que eu precisaria refletir a respeito antes de buscar a utilização, eu acho que seria, primeiro de tudo, buscar a essência do que é a onerosidade excessiva, Isabela. E a essência da onerosidade excessiva é a sua aplicação para fazer valer o equilíbrio contratual. Né? Então, eu parto de uma ideia, vamos pensar, e eu gosto muito dessa analogia, que é uma analogia com a medicina. Né? Eu não posso olhar o paciente só à luz daquela lesão que ele tem. Né? Então, o sujeito tem uma lesão no braço, mas eu não posso, né? O médico não vai deixar de observar o paciente à luz da situação dele quanto aos seus rins, quanto à sua capacidade respiratória, quanto à sua capacidade cardíaca, né? Me lembro meu pai quando precisou fazer uma cirurgia de catarata, eu lembro que ele precisou fazer exames cardíacos para saber se ele aguentava, né? A cirurgia, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque no direito, e notadamente no direito privado, nós precisamos olhar para os institutos contextualizados. Né? Eu não posso olhar para eles isoladamente porque eu preciso compreender qual é a finalidade desse instituto. Né? Então eu tenho uma preocupação do Código Civil brasileiro em não permitir o enriquecimento sem causa das partes. Né? O não enriquecimento sem causa, ou a vedação enriquecimento sem causa, é uma preocupação legislativa brasileira. Com isso em mente, eu olho para um sistema que tem as figuras de defeito do negócio jurídico como figuras que resguardam o equilíbrio contratual e a autonomia privada. Então, eu tenho lá as figuras de dolo, erro, coação, lesão e assim por diante. E eu tenho, no curso da execução do contrato, mecanismos caso o equilíbrio originário se impacte por eventos externos. Muito bem, é aí que entra a onerosidade excessiva. Então, qual é o objetivo da onerosidade excessiva? É tutelar o equilíbrio contratual. Buscar que aquela relação que começou equilibrada, então não tem nenhum vício de vontade, nenhum defeito do negócio jurídico, e que tenha se desequilibrado no meio do caminho, ela precisa ser revista. Então, é por isso que o artigo 478 diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes ela ficar excessivamente onerosa, com vantagem para outra parte, em virtude desses acontecimentos externos e imprevisíveis, o devedor pode pedir a resolução ou a revisão do contrato. Então, dentro do que você me perguntou, o que eu tenho que olhar? Primeiro, há um desequilíbrio contratual. Esse desequilíbrio contratual advém de um evento
interno ou de um evento externo àquele contrato. Então, se um indivíduo ou uma empresa dizem o seguinte, bom, mas eu tenho um evento extraordinário aqui que está impactando substancialmente o meu, o meu caixa. Então, eu não tenho dinheiro para pagar. Isso é, à primeira vista, um desequilíbrio contratual? Não é. A princípio, não. Né? Eu preciso verificar se aquele contrato que foi firmado lá em 2015, se eu transportar essa fotografia para abril de 2020, se esse contrato, à luz do homem médio, né, que os ingleses chamariam do man of the Clapham bus, né, aquele homem que está lá no fundo do ônibus, né, com o seu guarda-chuva, indo para o seu trabalho diário, o homem médio, né, o cidadão médio. Se à luz de uma sensatez do homem médio, esse contrato continuaria sendo equilibrado. Esse contrato continuaria sendo um contrato que não é fonte de onerosidade, de enriquecimento sem causa para uma das partes em detrimento da outra. Perfeito. Então, deixa eu te perguntar agora uma outra coisa, Paulo. Observados esses requisitos, se quem está ouvindo a gente entende que há sim força maior, onerosidade excessiva, qual é o roadmap de procedimento? O que se faz a partir daí? Acho que você já adiantou uma coisa, que é esse dever de informar claramente, que eu entendo que até poderia ser um dever derivado da boa-fé objetiva, né? Mas aí a pessoa faz o quê? Ela precisa propor uma ação ou ela já parte para um inadimplemento e ela vai estar protegida pelo Instituto? Como é que funciona em termos procedimentais? Perfeito. O primeiro dever das partes, me parece, é o dever de informação clara, é o dever de comunicação clara. Né? Então, havendo qualquer princípio ou qualquer suspeita de que há uma onerosidade excessiva no contrato, esse fato deve ser trazido ao conhecimento do outro contratante, né? De imediato, para que as partes possam ter uma dialética. E até mesmo dentro até de um tema que, a minha visão, é interessantíssimo, defendido como tese de livre docência do professor Anderson Schreiber aí na UERJ, né? Fantástico. Fantástico professor, fantástico amigo, fantástico advogado também, com quem, inclusive, fiz a minha primeira banca como examinador. Né? Foi de um trabalho de um aluno dele, quando eu tive a honra de ir à UERJ, lá em 2012, fazer essa banca. Para mim foi memorável, nunca me esqueci disso e tenho uma admiração enorme pela Escola de Direito Civil da universidade. E o professor Anderson, inclusive depois o livro docência dele virou um livro, né, que discute justamente o dever das partes de renegociar. Né? Anderson Schreiber chama de equilíbrio contratual e dever de renegociar. Então, a mim me parece que esse dever de renegociar ele está intimamente ligado a essa clareza de mensagens, a essa clareza de informação sobre uma potencial onerosidade excessiva. Evidentemente, dever de renegociar não significa que as partes tenham o dever de conseguir um acordo efetivamente. E aí sim, nós precisaríamos ter uma tutela judicial ou arbitral, a depender da jurisdição escolhida pelas partes, para que possa haver, por um juiz de direito ou por um árbitro, a revisão daquele contrato para colocá-lo em um patamar de equilíbrio novamente. Isso, claro, à luz do caso concreto, isso não de forma aleatória. Né? E fala pra gente, Paulo, qual é o momento em que você pode começar, assim, em que você está amparado pelo Instituto para começar a descumprir o contrato? É quando os requisitos estão presentes? É depois que você ajuiza uma ação, seja, né, seja uma questão arbitral, seja no Poder Judiciário, e você tem uma decisão, ou você só precisa propor a ação, não precisa da decisão? Quando que você entende
que a pessoa está amparada de fato pelo Instituto nesse inadimplemento, se for o caso, né? Se não for o caso de uma renegociação, se for o caso de um inadimplemento. Isabela, eu tendo sempre a refletir que o devedor em mora, ele não pode se valer da onerosidade excessiva de forma retroativa. Uhum. Isso, na minha visão, deflui de uma necessidade de se preservar a segurança jurídica das relações privadas, né? Da mesma forma que a segurança jurídica age no direito público, age também no direito privado como forma de tutelar a previsibilidade comportamental das partes, né? Então, a mim me parece que a onerosidade excessiva, de forma retroativa, não pode agir, notadamente quando o devedor já está em mora. Notadamente quando existe um atraso, né? Aquela mora lá do artigo 397 do Código Civil, né? Obrigação positiva líquida com termo para o seu pagamento, passada aquela data, o devedor está em mora. Então, nessa hipótese, na minha visão, a tutela só poderia ter efeitos prospectivos, não efeitos retroativos, para abarcar situações já ultrapassadas pelo curso do tempo, pelo curso da relação jurídica das partes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo ponto, é que como é que isso aconteceria, né? Isso, evidentemente, nós temos, tanto na tutela judicial como na tutela arbitral, nós temos a possibilidade ampla, né, de medidas de urgência. Nós temos as tutelas provisórias que podem ser pedidas para o árbitro no curso de uma arbitragem, para o juiz de direito previamente a uma arbitragem, para o juiz previamente ou incidentalmente a uma ação judicial que tenha como objetivo a revisão do contrato, né, para que isso seja feito com segurança jurídica. As partes, a mim me parece que não podem elas mesmas arbitrar unilateralmente qual é o percentual que pretendem pagar. Porque existe, Isabela, um terreno um pouco cinzento, com uma fronteira um pouco difícil de se identificar entre essa hipótese que você está colocando de o devedor de uma prestação se abster do pagamento ou reduzir o pagamento unilateralmente e a figura de um repúdio doloso ao contrato, né? Eu preciso diferenciar bem, eu preciso ter clareza nesse terreno, porque o devedor não pode achar que está agindo de acordo com o código e, na verdade, ele está num inadimplemento doloso da obrigação, né? Então, aí me parece bastante significativo. E até discutindo um pouco essas questões de caixa, né? As opções comerciais das empresas não podem ter o seu risco transferido para o outro contratante, quando assim as partes não combinaram. É diferente quando eu tenho hipótese, Isabela, em que eu sou sócio do seu negócio. Existem alguns contratos de shopping center, por exemplo, e aqui não vou entrar no tema a fundo também, para não tomar a paciência de vocês, mas os contratos de shopping center, muitas vezes, não todos, têm uma participação no lucro da empresa que funciona lá dentro, né, da loja, vamos dizer assim, como elemento componente do preço da locação. Nessa hipótese, o locador é sócio do locatário. Ele tem existe uma divisão de risco. Então, se existe a divisão de risco para lucro, pode haver a divisão de risco para prejuízo, né? Ou pode haver uma redução significativa quando esses lucros eles não são auferidos, né? Aqui parece que existe uma delicadeza muito grande no tema, que é qual é a medida de risco que as partes adotaram para isso, né? E aí outros podemos até falar sobre isso, vão dizer, não, mas tem a questão da frustração da finalidade do contrato, né? Que o meu amigo Daniel Dias, também professor do New Law, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, estudou na Alemanha, estudou na PUC São Paulo, foi a Harvard com você, me lembro dele ser seu contemporâneo em Harvard. O Daniel Dias, outro dia, fez uma explicação maravilhosa sobre o tema, né? Tema esse da frustração contratual, que no Brasil não é positivado, ele é baseado em princípios do common law. Então,
precisamos ver, inclusive, se aplica a finalidade do contrato, a frustração da finalidade do contrato, num contexto em que a causa do negócio jurídico é determinante, mas os motivos não, né? Uhum. Então, a gente tem aí um outro desafio. Ô Paulo, a impressão que eu tenho é que quando passar essa história, a gente vai ter tanta decisão judicial sobre esse tema que a gente vai ter uma nova jurisprudência, né, sobre esse assunto. Mas eu queria te perguntar, agora o nosso tempo já está acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta meio prática, assim, uma coisa meio fora, assim, do nosso campo, que é... Eu queria te perguntar o que você acha que vai acontecer, assim, porque tem muita gente que está usando essas alegações da crise para não pagar, para não adimplir as dívidas, como estratégia de sobrevivência do negócio nesse momento de crise. E a impressão que eu tenho é que, assim, algumas dessas pessoas vão quebrar e aí não vão pagar mesmo. E aí nem adianta ir a juízo tentar cobrar, porque elas não vão pagar, elas não vão ter dinheiro. E quem sobreviver vai estar no mercado muito mais concentrado. Eu acho que a gente sai dessa crise com o mercado concentrado. Assim, poucos serão os que vão sobreviver. Quem sobreviver vai ter mais mercado. Essa é a minha análise de uma pessoa totalmente ignorante em economia. Então você acha, assim, estrategicamente, que para esses negócios pode ser interessante adotar, assim, a questão ética, a gente deixa de lado também a questão sistêmica, porque a gente já falou aqui que isso pode gerar um efeito cascata no sistema inteiro, e se todo mundo faz, gera efeito cascata. Mas estrategicamente fazer sentido adotar esse tipo de comportamento ou não? E o que você recomendaria para quem está na outra ponta? A pessoa que recebe essa informação de que aquela empresa ou aquele fornecedor ou aquele alguma coisa não vai te pagar porque não tem caixa. É para ir para juízo imediatamente, tentar congelar bens, tentar garantir o pagamento dessa dívida ou a pessoa espera um pouco? O que se faz nesses momentos? Isabela, eu tendo a refletir quando você me pergunta o que a parte, né, ou se a parte que eventualmente não pretende pagar, se ela deve ou não adotar isso, né? Eu tendo sempre a refletir sobre os padrões jurídicos e os padrões éticos que as relações humanas devem ter. E dentro dessas reflexões, eu me lembro muito dos exemplos universitários, que você também deve dar muito para os seus alunos, daqueles sistemas jurídicos apartados, ou supostos sistemas jurídicos apartados de um grande sistema jurídico. Por exemplo, o sujeito mora numa ilha sozinho, ele está sujeito às normas daquele país, ou ele pode criar as normas dele naquela ilha, se o Estado não chega lá para fiscalizar isso, né? Então, outro dia eu li um texto na Folha de São Paulo, não me lembro se foi do brilhante Tiago Amparo, que escreve muito bem na Folha de São Paulo, mas me lembro de ter sido um texto muito sensível, em que dizia que alguém estava ouvindo uma conversa de avião, e nessa conversa de avião começa a haver uma turbulência, e o avião, ali as pessoas um pouco preocupadas, e um sujeito vira para o outro e diz que cometeria um delito A caso ele soubesse que aquele avião cairia e que ele não seria punido, né? E a mim me parece que essa frase infeliz dita por um sujeito a outro dentro do avião, ela nos ensina muito sobre como é que nós devemos nos comportar quando nós estamos sendo observados e quando nós não estamos sendo observados, né? Isso se transporta para o cenário de crise. Como é que eu me comporto quando existe normalidade? Como é que eu me comporto quando existe pandemia? Eu te respondo isso sem medo de errar, né? Um pouco aquela frase do Drauzio Varela, sem que haja o risco que eu me arrependa do que eu vou dizer. As partes têm que se comportar de forma absolutamente transparente, com um estandarte de boa-fé, com um estandarte de clareza,
Uhum. de honestidade com o outro contratante, expondo pormenorizadamente quais são as razões pelas quais essa parte entende que um dado contrato deve ser interpretado assim ou se deve ser interpretado de uma outra maneira, né? E algo deve ser lembrado com muita clareza e com muito vigor. Nós continuamos num Estado democrático de direito. Os juízes continuam trabalhando, o Poder Executivo continua trabalhando, o Poder Legislativo, os advogados, os médicos. Existe sim uma situação delicada, excepcional, que pode sim influenciar no equilíbrio dos contratos, mas nós continuamos vivendo num Estado democrático de direito e não num estado de exceção. Então, a resposta à sua pergunta é: as partes devem se comportar de acordo com a normativa de direito privado que lhes impõe, não é uma faculdade, lhes impõe um dever de boa-fé, um dever de clareza, um estandarte de probidade dentro dos contratos privados. E a parte que se vê diante de uma improbidade, né, do outro contratante, deve sim, claro, buscar esclarecimentos e, eventualmente, buscar o Poder Judiciário né, na medida em que necessite. Eu tenho até o Poder Judiciário aqui em São Paulo, com o qual a gente interage muito no dia a dia. O Poder Judiciário está trabalhando normalmente, em home office, né? Mas nós temos recebido decisões liminares, sentenças, os mandados estão sendo cumpridos. O Tribunal de São Paulo recentemente editou uma norma para videoconferência com os juízes. Tem um juiz em Santos que há 10 anos faz conferência por Skype com os advogados. Então, quer dizer, nós estamos aí diante de um Estado Democrático de Direito que está funcionando, com algumas adaptações essas que você, Isabela, sempre recomenda já há muitos anos, não é novidade, né? Quando me lembro você em Harvard já falando sobre os meios online de resolução de disputas, a redução das burocracias. Essa é a nossa reinvenção. Nós não podemos dar abertura para o oportunismo. Onerosidade, desequilíbrio, haverá. E nós precisamos, sim, tratar de acordo com a lei. Mas nós não podemos tratar isso como regra geral e tampouco legitimar oportunismos que nós identifiquemos nos casos concretos. Perfeito. A sua fala é perfeita. O nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente, por ter discutido esses assuntos que são tão importantes, estão muito no dia a dia dos advogados. Queria te agradecer. Eu vou encerrar com a chamada dessa live, que é onerosidade excessiva, força maior, não são oba-oba. Queria perguntar se você quer deixar um último recado para os nossos alunos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com você. Sempre um prazer conversar com você e discutir ideias, né? Acho que essas iniciativas do New Law são maravilhosas. Estou muito ansioso para começar o nosso módulo de Alternative Dispute Resolution, né? no New Law, do qual vou ter a honra de ser o coordenador. Quero convidar todos para fazerem o curso também, né? Porque senão a Isabela vai me demitir como coordenador se vocês não aderirem a isso. E eu só tenho a dizer a todos que tenham muita cautela e muita prudência nesse momento, tanto advogados como juízes. É importante ter prudência nesse momento, porque nós não podemos deixar florescer, basicamente, decisões com base na equidade. Equidade essa como senso de justiça de cada um. Nós precisamos olhar que tem um contratante de cada lado, às vezes um contrato plurilateral, e que os interesses precisam ser compostos quando houver a excepcional, e não regra, a excepcional intervenção judicial nas relações privadas. Quero agradecer e quero desejar que todos estejam bem, adaptando-se a essa nova rotina e que, com saúde, a gente possa ver o nosso Brasil e o mundo reflorescer em pouco tempo, talvez com alguns valores muito caros e esquecidos ao longo dos tempos, também objeto de reflorescimento dentro de nós. Tomara. Super obrigada, Paulo. Um ótimo dia para você. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.